Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Falei, nossa, o que que eu vou falar, né? Porque tem tanta coisa para falar. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma prima minha, que a gente fala bastante sobre isso, sobre o racismo estrutural. Já virou comodismo. Então, infelizmente, né? Isso já está enraizado, as pessoas já estão cansadas de ouvir falar disso, só que elas estão cansadas de ouvir falar disso agora, e a gente ouve falar disso desde sempre, né? Então, eu acho que essa questão, assim, é importante a gente pontuar. Eu não tinha um plano, né? Porque é difícil. Como a Lari falou, né? A gente sabe que tem que falar, mas às vezes a gente não sabe nem o que falar mesmo, sabe? Tipo, é que a gente só vive, entendeu? Não é uma coisa que a gente consegue para, nossa, deixa eu explicar isso, deixa eu falar isso. É mais complexo, né? E esses dias, né? Com essas discussões todas que foram acontecendo, isso foi emergindo nas conversas da vida da gente, né? E esses dias eu estava conversando com meu marido, né? Ele é branco. E aí vem essa questão, sabe? Até pessoas próximas da gente tentam entender, né? Elas tentam, elas se esforçam, mas às vezes parece que sei lá, a gente tem que se justificar, sabe? Parece que a gente tem que explicar por que dói, entendeu? Por que aquilo incomoda. A gente tem que sempre explicar o motivo, entendeu? E aí, às vezes, pra gente é tão óbvio, né? Porque pra gente faz sentido. A gente só olha e já entende tudo, né? E aí parece que eu acho que por isso que cansa, né? Porque pra gente é óbvio e parece que ninguém tá enxergando. E aí as pessoas tentam justificar, sei lá, quando a gente está em outros espaços, assim, elas tentam justificar, principalmente com a meritocracia, que assim, é uma coisa que é adorada, né? Eu não sei o que tem, mas as pessoas não percebem que a meritocracia não é uma coisa assim que funciona. Talvez ela funcione se todos fossem iguais, saíssem do mesmo lugar, tivessem as mesmas oportunidades, né? Aí talvez a meritocracia funcionasse. Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que as pessoas vêm de lugares diferentes, têm oportunidades diferentes, e pessoas negras, a gente sabe que tem menos oportunidade. Então, não adianta falar que daí parece que é mimimi da pessoa, tipo, ai, você não se esforçou o suficiente, porque o outro, mesmo que ainda usem outros negros para comparar, né? Mesmo assim, não dá para comparar, porque a gente não sabe a vida daquela pessoa, a gente são histórias diferentes, né? É E que, complexo. que oportunidades E as vocês pessoas... acham que são perdidas simplesmente por conta da cor da pele? Nossa, muitas. Principalmente a do emprego. Entrevista de emprego, cor de pele, estilo de cabelo. Assim, eu já ouvi muita gente as mulheres que usam esqueci o nome agora, box braids, né? Que é as tranças. Eu não sei, não lembro o nome técnico. E que utilizam esse tipo de penteado, que já é uma forma também de você se expressar, né? De você falar sobre si, e que o emprego não aceita. Ou que a pessoa tem o cabelo crespo, cacheado, e a empresa fala, olha, para você trabalhar aqui, você precisa alisar o seu cabelo, né? Ou você precisa mudar o corte do cabelo. É. Jé, a gente está fazendo uma conversa livre aqui de como chega esse convite, que dor é essa, enfim. E a última pergunta que eu fiz foi: o que foi? Quais foram as oportunidades que você considera que são perdidas, né? Que estava falando de meritocracia e que na verdade não dá para a gente pôr todo mundo no mesmo lugar, né? Porque a gente não começa, a gente não parte do mesmo lugar. Então, o que que é perdido, né? O que que é perdido simplesmente pela cor da pele, assim? E que também, gente, eu não sei se esse conceito está certo quando eu falo, é simplesmente pela cor da pele. Acho que talvez falar um pouco que conceito é esse que nós estamos falando? Não é a cor da pele, entendeu? Acho que talvez isso é uma coisa que não fica claro para quem é branco. É que eu acho que assim, a cor da pele é só a cor da pele, sabe? E é que tem uma história por trás disso, assim. Quando os negros foram escravizados, toda aquela história que a gente já tá, né, assim, esgotado de saber,
começa a não fazer mais sentido a partir do momento que essas coisas que a gente está comentando, de perder vagas de trabalho, ou perder oportunidades da vida, de sofrer preconceito, essas histórias elas ficam apagadas. Então, o pessoal não sabe, não é que não sabe, mas eu acho que deixa de dar importância para aquilo que já foi tão lutado, assim, que já foi. Não sei explicar, assim. É difícil porque pra gente tem grande importância. A gente fala, nossa, mas como que a pessoa não, né, não lembra disso, não sabe disso? Mas é porque eu acho que fica mais essa questão de que, se a pessoa é negra, ela não é, que nem a Tati trouxe, né? Ela não tem os mesmos as mesmas oportunidades, ela não conseguiu fazer as mesmas coisas que eu, e isso fica mais imposto do que a nossa história. Então, eu acho que ficar lembrando da história também é cansativo, mas que era importante, sabe? Porque atualmente, quando a gente discute sobre isso, é sempre isso que vem. Mas é porque não quis, é porque não foi atrás. Só que não é porque a gente não quis, não é porque a gente não foi atrás, é porque a gente não consegue chegar a esses locais por essa história que é apagada. Acho que também tem relação, principalmente com a distância entre esse momento. Eu sei que faz pouco tempo o Brasil foi um dos últimos países, né, a acabar com a escravidão, e também acabou de um jeito que a gente sabe que não foi muito bom, né, acabou a escravidão, mas e daí, né? As pessoas, você deixa elas na rua, para onde elas vão, né? Não sei, é óbvio que isso já criou as condições que a gente tem hoje. No Brasil, a gente sabe que vem disso também, né? Então, é complicado porque, mesmo sendo há pouco tempo, para quem está vivendo o momento atual, parece que é há muito tempo. E aí as pessoas dissociam, sabe? E aí parece que é só a cor da pele mesmo, entendeu? E aí quando uma pessoa tenta pensar, mas não faz sentido, é só a cor da pele, é uma pessoa, assim como a outra. E aí a própria pessoa que está tentando, né, está se esforçando para entender essa questão, começa a pensar, mas não faz sentido, porque é uma pessoa assim como eu, só tem uma cor de pele diferente. Mas não é só isso, entendeu? Tem a questão anterior, que é esquecida, entendeu? Não dá para a gente dissociar, pegar um recorte do momento atual, sendo que a questão atual foi construída conforme o tempo, entendeu? As oportunidades se deixaram, foram ficando para trás com o tempo, não foi hoje, né? Então é esse problema, essa dissociação que acontece, né? Esse esquecimento, como a Lari falou, das questões que já aconteceram, né? Sim, é legal levantar esse ponto e falar principalmente do que tem, né, o Dia da Consciência Negra. E quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, para a gente é uma conquista enorme da gente ser lembrado, e as pessoas que estão fora dessa realidade, eles colocam esse dia como um outro dia qualquer, mas por que tem que lembrar disso, né? Vocês não ficam falando tanto de quererem ter os direitos iguais, vocês querem por um dia só de vocês? Isso é uma coisa que, assim, que me deixa meio triste, né, com a realidade que a gente está hoje em dia, porque o século XXI era para ter tanto ideal diferente, né, e essa coisa que as meninas falaram, da gente toda vez tem que estar trazendo essa questão da história, né, por tudo que a gente passou. Eu não passei por escravidão, mas eu sei que alguém na minha família passou, algum tempo passado meu passou, eu entendo essa dor, assim como eu entendo a dor de todos os outros negros, e ter que toda vez trazer essa discussão todo dia, que isso é importante para mim, por conta de tudo que já aconteceu com os meus antepassados, e eu não quero passar por isso, é muito difícil, né? Porque por mais que tenha a escravidão tenha acabado há não sei quantos anos atrás, aí todo dia tem que retomar esse assunto, todo dia tem que tentar explicar, as pessoas não entenderem, todo dia tem que essa discriminação de tentar chegar num lugar e não conseguir, é cansativo, né? Tanto que está em pauta, e o Big Brother trouxe isso, né? Participante trouxe isso, desse realmente cansaço que a gente tem, entendeu? Todo dia a gente tem que falar sobre isso, é cansativo. Acho que quando a Jéssica traz essa questão, né, do nosso dia, eu lembrei também de outra coisa, das cotas.
raciais. Muita gente fala sobre, mas por que tem cota racial, né? E é exatamente por isso, é pelas oportunidades, porque a gente não tem as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Justamente por essa história que a gente comentou aqui, que é esquecida, acaba virando do cotidiano e não era para ser assim. Exatamente. E como deveria ser? Assim, como é que vocês imaginam, por exemplo, talvez se for muito amplo, a gente possa pensar, como é que vocês imaginam o que seria diferente na universidade, por exemplo, ou sei lá, num trabalho, o que teria que ser diferente para contemplar aquilo que vocês acreditam que não deixaria esquecer aquilo que já passou e que fortaleceria aquilo que vocês são hoje? Sem pensar nos esforços individuais, meritocráticos, motivacionais, que olha, que pessoa vitoriosa, chegou aqui, foi um esforço só dela, né? Como é que teria que ser? O que é o mundo, assim, qual que é o ambiente desejável? Ai, difícil. Eu acho que é um pouco difícil até de imaginar, sabe? Porque a gente não tem muitas situações onde isso acontece. Então, a gente, às vezes, não consegue imaginar como seria um espaço onde isso, sabe? Onde as nossas questões fariam sentido, onde isso seria acolhido. Às vezes é difícil mesmo de imaginar um momento, um espaço, um lugar assim. Sim, eu acho difícil conseguir imaginar isso também. É difícil. é porque a gente só queria respeito, né? E é algo que respeito, tipo, é simples, mas não sei, é muito difícil de imaginar mesmo um ambiente. Então, eu acho que seria primeiro ouvir, entendeu? Se eu disser que aquilo ali foi ruim, se aquilo ali me incomodou, a pessoa pelo menos me ouvir, entendeu? Pelo menos acreditar no que eu estou falando, entendeu? Não desvalidar aquilo que eu estou falando, não dizer que é talvez um mimimi chamado atualmente. Então, só isso, entendeu? Isso já seria o mínimo do respeito. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, acolher aquilo que ela está dizendo. Eu acredito que seria pelo menos o primeiro passo assim, para isso. Porque sabe o que eu fico assim, ó? Eu estou tentando pensar com vocês o discurso assim, porque parece mais fácil vocês falarem o que falta do que o que tem. Mas ao mesmo tempo que eu falo, então tá bom, agora você tem uma caixinha de poder ter. O que você quer ter? Aí, tipo, é um repertório que é tão empobrecido de oportunidades que vocês, né, vão tendo, que eu nem consigo pensar o que é ter, o que eu quero ter, né? Eu sei que não tá bom do jeito que tá, mas como é que eu queria que fosse? Porque assim, o que eu já ouvi das lutas é assim, eu queria que além das características físicas, que eu não fosse chamada para falar aqui com você, Lilian, porque, um exemplo, eu não fosse chamada aqui porque eu sou negra e você quer saber da minha dor. Eu queria ser chamada aqui porque eu sou uma boa aluna, ou porque eu me identifico com eu fiz uma pesquisa que você quer que eu fale sobre. O que eu percebo é que às vezes as pessoas se inserem também por aquilo que lhe é negado, né? As pessoas que têm destaque e que são negras são porque são negras e não porque são ótimas nisso ou naquilo ou naquilo outro. Então, eu não sei se é isso, se é um conceito errado que eu tenho, mas é o que me parece, assim. Faz todo sentido mesmo. Assim, muitas vezes isso acontece, né? Esse é um dos problemas, que quando a pessoa é chamada para um espaço de destaque ou para um espaço que ela vai aparecer, é para falar dessas questões. E aí vem o que a Lari
tinha falado, né? Que o que a gente gostaria era o respeito, né? Que era ser aceito, que era estar nos mesmos lugares, ter as mesmas oportunidades. E se a gente estivesse nos mesmos lugares, tivesse as mesmas oportunidades, a gente poderia ser chamado para falar daquilo que a gente está fazendo, e não disso, não ficar retomando essa questão. Eu acredito que, assim, seria interessante, né? Mas uma coisa difícil para que essa mudança acontecesse, uma construção também, né? Porque não é uma coisa que acredito que a gente conseguiria de um dia para o outro. Então, uma construção de tirar aquele apagamento que a gente estava falando no começo, né? Aquele esquecimento, tudo aquilo, e para que isso seja parte da sociedade também, para que aí os negros sejam parte da sociedade, entendeu? Para que as questões trazidas por pessoas negras sejam questões que todo mundo vivencia, que todo mundo ouve. Mas, por exemplo, a gente sabe que nas aulas de história a gente aprende sobre a escravidão, mas a gente não aprende sobre a história do continente africano, sei lá, a história dos reis e rainhas de lá, entendeu? A gente não escuta, a gente escuta sobre os reis e rainhas europeus, e esses a gente já escutou falar, né? Esses a gente sabe a história, mas se a gente ouvisse desde criança, né, em todos os espaços que a gente estivesse, quando fossem falar de outros assuntos também, as questões sociais, históricas, todas de pessoas negras fossem trazidas, aquilo faria parte da comunidade, né? De todo mundo junto, e todo mundo entenderia melhor, e aí sim seria possível que a gente fosse lá e falar de outras coisas, eu acho. Nossa, é muito difícil falar sobre isso. Sim. Agora, parando assim, para pensar, né? Da gente estar aqui reunido para falar sobre isso, que a gente tem o que falar e como é difícil a gente falar sobre. Nossa, não sei explicar, assim. Eu acho triste, assim, que a gente se identifica muitas vezes, né, nas questões, nas coisas que a gente vai vendo na TV, nos lugares, principalmente em momentos ruins, sabe? Em pessoas que foram mortas, em, sei lá, em situações de vulnerabilidade social muito intensas, a gente vai se identificando nesses momentos. E isso também traz uma tristeza muito grande, né? Porque, por exemplo, nós estamos num espaço, né? A gente está na universidade, então a gente já mostra que a gente já tá numa condição melhor que muitas pessoas, né? A gente já teve mais oportunidades do que muitas pessoas tiveram, entendeu? A gente é privilegiado, entendeu? É nítido, nós somos privilegiados. A gente está falando de um lugar de privilégio. Ainda, né? A gente ainda, em comparação a outras pessoas, a gente sabe disso. Mas quando a gente vê na TV, vê nos filmes, vê em qualquer lugar pessoas negras, né? A gente tá nesses espaços. Então, é muito triste, muitas vezes, né? Ver essas questões de, por exemplo, o ano passado, né? A questão do George Floyd, aqui no Brasil também, que morreu, esqueci, o menininho que morreu ano passado também. Então, todas essas questões vão vindo e a gente vai pensando, nossa, poderia ser eu, poderia ser meu irmão, poderia ser meu tio, poderia ser várias pessoas, né? E isso é muito sofrido, que poderia ser essas questões que são mais graves, assim, que a gente vê que poderiam ser. E também tem as coisas que já são, né? As coisas que já acontecem, que a gente já sente na pele, que a gente já passa, mesmo tendo mais oportunidades, mesmo tendo tido alguma chance a mais, sem querer destacar o mérito ou o esforço que a gente teve para estar aqui. Muitas pessoas também atrás de nós, antes de nós, tiveram que se esforçar para que a gente tivesse. Então, por exemplo, os nossos pais também tiveram que se esforçar muito para que a gente pudesse estar aqui, pudesse estar na universidade. Os pais deles também já tiveram que se esforçar muito para que eles tivessem
a possibilidade de pensar que os seus filhos poderiam estar na universidade. Então, é um processo grande que vem de trás e que, quando a gente olha para frente ou olha ao redor, a gente se vê nos lugares que a gente não gostaria de ver, né? Vou ler um dado para vocês e aí vocês falam para mim o que esse dado representa. De acordo com o PNAD, que é a amostra de pessoas no Brasil, de 2019, 42,7% dos brasileiros se declaram brancos e 46,8% pardos e 9,4% pretos. Os dados do censo do ensino superior divulgados em 2020, dizem que tem 8,6 milhões de pessoas matriculadas em instituições do ensino superior, no Brasil todo. Desse total, apenas 613 mil se declaram pretas, o que corresponde a 7,12% dos matriculados no ensino superior são negros. E a gente tem uma população de quase metade da população considerada negra. Então, porque 7,12% só dos matriculados são negros, se a gente tem uma população 50-50, quase. Acho que entra a questão que a Tati trouxe dos privilégios, assim, a gente está aqui, a gente é privilegiada por estar aqui, e a gente sabe que tem pessoas que não têm essa mesma condição, né? Mas também tem a questão de que, às vezes, a própria pessoa ela não acredita que ela pode chegar nesse espaço, de estar nesse espaço, por tudo isso que a gente já trouxe, né? Das questões anteriores, dos preconceitos, do respeito, e aí tem a questão também das classes sociais, porque a maioria dos negros vem de uma classe, né, mais baixa, e aí tem essa questão de que eles têm que deixar de estudar, de entrar numa universidade para trabalhar e ajudar a sustentar a casa, sabe? Eu acho que na questão do racismo vem incluído muitas questões. Não é só o racismo, né? Porque por conta do racismo entra essa questão de não poder estar em todos os espaços, de não ter a mesma oportunidade, de não ter as mesmas condições financeiras. Então, eu acho que esse dado não diz somente sobre eu ser negro e não estar na universidade, mas eu ser negro e não ter as mesmas oportunidades de poder chegar até lá. Eu acho que é exatamente isso que a Tati já trouxe anteriormente, que a Lari está trazendo agora, né, da questão da desigualdade e da falta de conhecimento, tanto que até algumas páginas que eu sigo, né, dessa questão do negro, de racismo, quando um negro ou negra consegue ingressar numa universidade de ensino superior, seja pública ou privada, ele vira notícia. Ele vira notícia que os pais lutaram bravamente para conseguir dar essa oportunidade para o filho. Então, essas coisas assim viram notícias, assim, são coisas assim que para mim deveriam ser normais, né? Porque deveria ser normal todo mundo ter essa oportunidade de ingressar no emprego, na universidade, no emprego, ou no que sonha, mas isso não é uma realidade que a gente tem no Brasil, né? Que mesmo sendo a população quase 50-50, essa questão da desigualdade é muito forte, né? Se for buscar o índice de classe social, a maioria dos pobres, classe média para baixa, ou até de pobreza, são negros. A gente pode nas moradias, né? Isso se reflete em todos os âmbitos, né? Na faculdade, se reflete na moradia. Então, na faculdade tem só 7%, mas se você vai olhar na favela, quantos por cento que vai ser, né? A gente precisa ver que as coisas, uma puxa a outra, entendeu? Igual a Lari estava falando, não é só de um lado. Então, se ele não está na faculdade, ele não vai ter tantas oportunidades de emprego e de ascensão social e tudo mais.
e o contrário também se aplique. Então, se ele não tem oportunidade, ele também não vai conseguir. Então, uma coisa puxa a outra, né? Como é que vocês queriam ver esse assunto tratado aí pela mídia? Aquela fala do Big Brother contemplou vocês? Do tratamento que foi dado para isso? Olha, é importante, não é que não seja importante, né, o Thiago estar falando sobre isso em rede nacional, né? Todo mundo ficou sabendo sobre Big Brother, um programa que muita gente assiste, então foi importante sim, mas eu acho que tudo que ele trouxe ali, os outros participantes dentro do programa falaram, e não foi dada a devida importância. Então a Camila, o João, que são, né, negros, falaram sobre as mesmas coisas que o Thiago trouxe, só que como o Thiago é uma pessoa branca, foi aceito. E não é que foi aceito, mas foi mais falado sobre, né, discutido. Então, nas redes sociais, né, principalmente no Twitter, o Thiago foi colocado como rei. E aí eu vou usar a frase da Tati, né? Ok, então ele branco, rei branco europeu, a gente sabe da história, mas e a Camila e o João lá dentro, que são negros, que falaram as mesmas coisas que ele? Por que não foram contemplados da mesma maneira, né? Eu queria falar de uma coisa também, mas é que eu fico um pouco de medo de falar sobre isso, porque é um assunto muito discutido, mas é sobre a questão do colorismo. Quando você traz esse dado, né, da população parda, tem muito disso também do racismo estrutural, porque as pessoas, elas não é uma falta de identidade, mas elas não gostam de se identificar como negros por conta disso, sabe? Então, pardo é papel, né? Nós somos negros, não importa se eu sou da cor de pele mais clara do que a Jéssica ou do que a Tati e vice-versa, nós somos negros. Eu acho que essa dificuldade da gente se identificar com a nossa cultura já traz uma grande questão. E a gente não se identifica justamente por isso que a gente já trouxe, né? Das histórias, a gente ser sempre colocado como, ai, coitadinho, ou, ai, olha, você chegou até lá, parabéns, só aqui o seu troféu, né? Então, acho que é sobre isso, assim. Acho que quando você questionou a gente lá no começo sobre, né, o que você queria que fosse diferente, eu acho que é isso, acho que da gente falar sobre quem nós somos, o que a gente faz, onde a gente chegou, da gente mostrar isso para as outras pessoas, né? Não só para os brancos, mas principalmente para os negros, para eles se identificarem, para ter essa potência de ele falar, não, eu também posso, eu também consigo, eu também vou, e não importa a cor da minha pele. Eu acho legal a Lari trazer essa questão do colorismo, porque igual eu e a Lari somos mais claras do que a Tati. Quando a gente fala que a gente é negra, a turma fala, mas como vocês são negras, vocês têm pele clara. Então, quantos tons de negros existem? Acho que, não sei, 30, 40, não sei, não lembro o dado correto. Então, é uma coisa que eu escutei ontem numa série que eu estou assistindo. Nós não somos tão brancos para entrar na sociedade branca, nem somos tão negros para entrar e ser enxergado como negros pelos próprios negros. Isso é uma questão, assim, que a gente sofre muito também, porque se eu tô, por exemplo, se eu tô andando na rua com meu pai, eu sou a filha dele, porque eu tenho as características negras, eu tenho cabelo, eu tenho a cor de pele sendo mais clara, mas tá tudo certo. Agora, quando eu ando com a minha mãe, que minha mãe é mais clara, me perguntam se eu sou adotada. Então, tem essa questão do colorismo muito forte no Brasil e a própria discriminação até mesmo dentro dos negros, né? Porque para a gente ser mais claro, a gente não é negro. E a gente também não é pardo, porque pardo é papel. Essas questões são bastante difíceis, né? Porque, inclusive, isso se reflete de uma maneira ruim para as pessoas e também a gente também sabe que uma pessoa, quando ela é mais escura, ela vai ter menos oportunidades. Quando ela é menos escura, às vezes ela consegue, porque como elas falaram, às vezes um acha, ai, você é branco demais para ser preto, entendeu? Isso acontece. Então,
é uma realidade, assim, que tem muitas forças, né? Tem muitos fatores, entendeu? E é muito difícil, porque a principal questão é que, às vezes, a própria pessoa não se enxerga como negro e porque ela não quer ser negra, entendeu? Se ela tem a oportunidade de poder ser mais para o branco, já que tá ali no meio termo, já que pode se passar, se você, por exemplo, alisar o cabelo, tem umas pessoas negras que até alguém pode dizer que é branco, entendeu? Porque alisou o cabelo, porque busca, sei lá, a maquiagem, deixar traços mais finos ou algo assim, para parecer com o fenótipo mais branco, alguma coisa assim, aí pode até se passar por isso. Mas isso acontece por conta dessa desvalorização, entendeu? Por conta disso, que a Lari falou, de ser coitado, de ser uma pessoa desvalorizada. Então, quem que vai querer ser? Por que que eu vou querer ser negro, se ser negro é isso, entendeu? É difícil, é uma luta diária, é uma coisa que não é vista como bonito, né? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma mulher sendo racista, né? Era isso, mas era por conta do cabelo do moço lá. E aí ela falava, mas isso é uma questão social, entendeu? Você está ocupando espaço no mundo, entendeu? Eram umas coisas assim que era até difícil de entender. Às vezes a gente não consegue acompanhar o raciocínio, porque é umas coisas que não fazem sentido, entendeu? Você tem que alisar o cabelo, porque daí ele ocupa menos espaço, entendeu? Imagina, se você estivesse no cinema, você ia me atrapalhar. Então, então a minha existência, entendeu? A minha existência atrapalha as outras pessoas, entendeu? É muito difícil você querer estar nesse lugar, entendeu? Você ensinar para uma criança que o cabelo dela é bonito, ou incentivar ela quando todo mundo ao redor vai falar que não, vai falar que o cabelo dela é feio, que ela devia alisar, ou sei lá, que devia prender, ou qualquer coisa desse tipo. É triste, porque isso se reflete desde a infância e vai até a vida adulta. Eu mesma, uma vez, eu estava em um ambiente hospitalar, né? Era um contexto de estágio, extensão, assim, era um contexto acadêmico no hospital. E aí tinham outras pessoas, né? Outras estagiárias, né? Brancas. E aí elas tinham cabelo liso, né? E eu tenho o meu cabelo, já tinha desde aquela época. E aí foi trazida a questão para mim que eu não deveria ficar com o meu cabelo solto, sabe? Eu não poderia ir para o hospital com o meu cabelo solto. Sendo que as outras meninas estavam com o cabelo solto, entendeu? Tudo bem, a gente sabe, né? A gente aprende mesmo que a gente tem que manter o cabelo preso. Isso para todos, né? Tipo, unhas cortadas, entre outras questões que são trazidas. Mas foi engraçado que repararam, entendeu? Tipo, repararam que eu tava de cabelo solto, mas elas não foram reparadas, não notaram que elas estavam de cabelo solto também, entendeu? Isso é uma questão que, às vezes, na hora, muitas vezes que o racismo acontece, que essas coisas acontecem, a gente nem percebe, igual foi trazido na questão do Big Brother, né? Na hora, ele pode até não ter falado, sei lá, o João não falou na hora o que aconteceu. Mas, às vezes, a gente demora um pouquinho para entender, sabe? Porque, às vezes, a gente não quer acreditar, porque a gente não quer acreditar mesmo, a gente se esforça todos os dias para negar o racismo. A gente fala dele sempre, mas a gente se esforça para negar ele também todos os dias. É um esforço que a gente faz, sabe? De tentar pensar, não tem problema, isso não vai me afetar, entendeu? Isso não vai atrapalhar a minha possibilidade de entrar na faculdade, não vai atrapalhar a minha possibilidade de ter um emprego. Mas aí vem a realidade e vai lembrando a gente, entendeu? Que, na verdade, vai afetar. E às vezes vai afetando assim, de forma sutil, e a gente tem essa dificuldade de acreditar e de validar isso que está acontecendo, sabe? Muitas vezes isso acontece até com outras questões, como, por exemplo, um assédio, uma mulher que sofre um assédio no ônibus, assim, e a gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo, sabe? A gente nega, acha que não foi, deve ter sido outra coisa, é coisa da minha cabeça. Mas depois que a gente consegue elaborar aquilo, né, a gente entende que aquilo foi racismo ou que aquilo foi uma questão que te afetou, a gente consegue, aí, a partir daquilo, conseguir criar uma força, uma potência, fazer alguma coisa para mudar. É muito difícil essas questões.